Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa sala de estudos para concursos da educação. Se você chegou até aqui, é porque você leva a sério a sua caminhada como educador e concurseiro e sabe que estudar com propósito faz toda a diferença. Hoje, eu quero te fazer uma pergunta direta. Você se sente preparado para falar sobre as competências do professor do século XXI? E mais, você saberia identificar numa prova de concurso o que realmente significa ensinar por competências? Ou ainda, você sabe dizer quais são as práticas que definem um docente que atua com foco no desenvolvimento integral dos estudantes? Essas perguntas não são simples e justamente por isso que elas caem nas provas. Muitas vezes, a gente vê no edital a expressão competência docente e pensa, ok, é sobre ensinar. Mas quando você vai para a questão, tem uma pegadinha sobre interdisciplinaridade, avaliação formativa, trabalho em equipe, projeto pedagógico, gestão de situações, problemas, e aí bate a dúvida. Onde tudo isso se encaixa? E a aula de hoje vai te trazer essa resposta. Vamos estudar a obra 10 novas competências para ensinar, do educador suíço Philippe Perrenot, um dos maiores nomes da didática contemporânea e referência internacional em formação de professores. Essa obra é um verdadeiro mapa para entender o que é ser professor no contexto atual, com todos os seus desafios, complexidades e exigências. Perrenot não propõe um modelo ideal de professor, mas apresenta 10 competências essenciais para ajudar a repensar a prática docente em tempos de mudanças sociais, culturais e tecnológicas. Então, na aula de hoje, você vai entender o que são, afinal, essas 10 competências e como elas se articulam, porque elas são mais do que habilidades técnicas, são práticas com base ética, política e pedagógica, e como elas aparecem nas provas de concurso público, com foco em temas como planejamento, avaliação, trabalho coletivo e até mesmo inclusão. Então, se você quer clareza sobre o que realmente importa na atuação docente contemporânea, e com isso pode te ajudar a interpretar melhor as questões do seu concurso público, fica comigo até o final, porque a proposta de Perrenot é exatamente essa: transformar a profissão docente em uma prática reflexiva, competente e capaz de responder aos desafios reais da escola. Vamos juntos? Ao escrever as 10 competências para ensinar, o educador suíço Philippe Perrenot nos convida a repensar o papel do professor em uma escola que está inserida em uma sociedade complexa, desigual e em constante transformação. Não se trata de uma lista técnica de tarefas que o professor deve executar, mas de um novo olhar para a profissão docente, que exige preparo, intencionalidade, reflexão e, acima de tudo, compromisso com a aprendizagem real dos estudantes. O ponto de partida de Perrenot é simples, mas potente. Ensinar hoje é enfrentar situações complexas. Não é mais possível acreditar que a função do professor é apenas transmitir conteúdos. A sala de aula atual exige tomada de decisões, adaptação constante, planejamento estratégico, construção de vínculos, trabalho coletivo e também ética. Por isso, o autor propõe um conjunto de 10 competências que, mais do que habilidades técnicas, representam saberes profissionais organizados em torno de práticas pedagógicas concretas. Perrenot nos mostra que o professor, ele precisa ser alguém que sabe organizar situações de aprendizagem com intencionalidade. Não apenas aplicar exercícios ou preencher planos, mas construir experiências de ensino que façam sentido para os alunos. É necessário compreender como os alunos aprendem, quais obstáculos eles enfrentam e como cada situação
pode ser transformada em oportunidade real de desenvolvimento. Perrenot também fala sobre administrar a progressão da aprendizagem, ou seja, acompanhar o progresso com cuidado, perceber os avanços e retrocessos e ajustar o percurso pedagógico conforme as necessidades de cada turma. E esse olhar exige mais do que domínio de conteúdo, exige escuta, exige análise e planejamento com base em evidências. E mais, ele traz a ideia da diferenciação pedagógica. E aqui, Perrenot é enfático ao dizer que tratar todos de forma igual é muitas vezes o caminho para aumentar a desigualdade. O professor, ele precisa ser capaz de propor atividades ajustadas aos diferentes ritmos, estilos e condições de aprendizagem. E isso não é abrir mão do rigor, é garantir equidade. É entender que oferecer o mesmo para todos nem sempre significa justiça. Ele também chama a atenção para a importância de envolver o aluno no seu próprio processo de aprendizagem. É o papel do professor despertar o interesse, cultivar a autonomia, criar situações em que os estudantes se sintam parte do processo. Porque a aprendizagem, ela só acontece de verdade quando o aluno é sujeito e não apenas receptor. E esse é um dos princípios da pedagogia ativa que tanto aparece nas provas e também nas políticas educacionais mais atuais. Um outro aspecto central da obra é a ideia de que ensinar é uma tarefa coletiva. Perrenot, ele defende que o professor, ele precisa aprender a trabalhar em equipe, a planejar junto, a dialogar com seus pares e não atuar como um profissional isolado, responsável apenas pela sua sala de aula. Ele mostra que o trabalho colaborativo, ele melhora a prática, ele fortalece vínculos dentro da escola e contribui diretamente para a aprendizagem dos alunos. E essa colaboração, ela vai além dos pares docentes. Ela inclui também a participação dos pais e responsáveis, o envolvimento da gestão e o diálogo com a comunidade escolar. Perrenot defende que o professor ele seja um mediador entre a escola e as famílias, construindo então uma relação de confiança e respeito que favoreça o desenvolvimento dos estudantes. Outro ponto muito atual é o uso das tecnologias na educação. Perrenot ele não trata a tecnologia como um acessório, mas como uma possibilidade real de ampliar a aprendizagem, mas desde que usada de forma crítica, consciente e alinhada ao projeto pedagógico. Ele nos convida a pensar como as tecnologias podem transformar a prática, desde que não se tornem fim em si mesmas. Além disso, ele aborda com muita força a dimensão ética da profissão docente. Ele lembra que o professor, ao lidar com crianças e jovens em processos formativos, não ensina apenas conteúdo, ensina valores, modos de estar no mundo, formas de conviver. É por isso que ele precisa estar preparado para lidar com os dilemas morais, com as injustiças, com as desigualdades e também as tensões cotidianas, com empatia, com escuta e responsabilidade. E por fim, Perrenot afirma que a formação do professor não se encerra na graduação. Ele precisa ser um profissional em constante atualização, aberto ao novo, atento à prática, disposto a aprender com a experiência e também com os outros. E essa ideia de formação contínua, ela aparece com muita força na obra e dialoga diretamente com as políticas de formação em serviço e desenvolvimento profissional que aparecem nos concursos. O que Perrenot propõe é uma mudança de postura. Ele espera, na verdade, ele não espera do professor um desempenho perfeito, mas sim uma prática fundamentada, uma prática crítica, coerente e comprometida com os sujeitos da educação. E essa é uma obra que transforma a forma como a gente enxerga o que é ser competente no ensino. Não se trata de cumprir tarefas, mas de agir com intencionalidade, com consciência e com compromisso diante da complexidade da sala de aula. E é por isso
que essa obra é tão cobrada nos concursos, porque ela traz uma visão ampla, uma visão crítica e profundamente humana da docência. Ela ajuda você a ler melhor as questões que envolvem prática pedagógica, gestão da aprendizagem, trabalho coletivo, avaliação, inclusão, tecnologia e, acima de tudo, o sentido da profissão docente. Então, chegando ao final da nossa aula, uma certeza fica clara. Ensinar no século XXI é muito mais do que repetir fórmulas antigas. É um ato complexo, exigente e profundamente comprometido com o direito de todos à aprendizagem. E é justamente por isso que Perrenot é um autor tão presente nos concursos da educação, porque ele articula a teoria com a prática e propõe um modelo de competência que não é decorativo, é transformador. Ele nos lembra que ser um professor competente não significa ter todas as respostas, mas saber fazer as perguntas certas, refletir sobre a prática, agir com responsabilidade e continuar aprendendo ao longo de toda a carreira. Para consolidar esse conhecimento, eu quero compartilhar com vocês 2 citações estratégicas da obra que capturam o espírito do livro e te ajudam a identificar as alternativas corretas nas provas de concurso público. A primeira delas é que a competência não é um saber puro, mas a mobilização de saberes em situações complexas. E essa frase ela é central. Ela resume a ideia de que ser competente é saber agir, com base em conhecimento, mas com sensibilidade à situação. E é por isso que muitas questões cobram a capacidade do professor de tomar decisões diante de contextos desafiadores. A segunda citação diz que formar para a competência é formar para o inesperado. E essa é uma provocação poderosa, porque ensinar hoje é lidar com imprevistos, conflitos, mudanças, desigualdades, novas tecnologias, demandas sociais. E o professor precisa estar preparado para isso. Não com respostas prontas, mas com repertório, com flexibilidade e com ética. E como essa obra, então, ela costuma aparecer nas provas de concurso público? Em questões que exigem leitura crítica da prática docente, em temas ligados à formação continuada, à interdisciplinaridade, à avaliação formativa e o protagonismo estudantil. Em enunciados que tratam o professor como autor da prática e não apenas como executor de conteúdos. E aqui vai uma dica de ouro para você. Desconfie de alternativas que tratam a competência do professor, que tratam a competência como um domínio técnico ou uma repetição de procedimentos. Para Perrenot, a competência é ação situada, é mobilização, é resposta reflexiva à complexidade. Então, se essa aula te deu clareza sobre o que significa ensinar com competência, parabéns, você deu um passo importante, não só para a prova, mas para a sua prática pedagógica. E, por mais que pareça que a gente passou rapidamente, navegou rapidamente por uma obra tão incrível e maravilhosa como essa, nós destacamos aqui pontos fundamentais para que você entenda o que é ensinar com competência. E aí, você pode ler a resenha para ter mais profundidade sobre a obra, acessar o glossário, os mapas mentais e realizar os simulados para que tudo isso fique ainda mais claro e que você compreenda quais são as 10 novas competências para ensinar que Perrenot tanto nos traz, né? Porque, como diz o próprio autor, ensinar não é aplicar um método, é construir caminhos. E você está construindo os seus com consistência, com coragem e com propósito. A sala de estudos é o seu ponto de partida, mas não é o seu limite. Então, mergulhe em outras obras, leia essa obra completa e avance numa jornada tão linda e incrível que é a educação. Vejo vocês, então, na próxima aula. Até lá!